Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao nosso canal Família Pádua em Portugal. Hoje eu vou trazer um assunto muito importante, muito relevante, tanto para quem está aqui em Portugal ou para quem pretende vir e já ficar assim, sabendo como funciona a questão do imposto de renda, que é o IRS, o Imposto de Renda de Pessoas Singulares. Semana passada eu falei sobre o IRS jovem, agora eu vou falar sobre o IRS automático. Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes disso, eu, que sou a produção, vou soltar a vinheta para vocês. Então, pessoal, aqui em Portugal, no Brasil, nós temos o IRPF, né? Que é o Imposto de Renda de Pessoa Física. E aqui em Portugal nós temos uma outra nomenclatura, que é o IRS, que é o Imposto de Renda de Pessoas Singulares. Tá? Só para vocês terem noção da diferença de nomes, né? Mas, no final das contas, é tudo a mesma coisa. Né? Declarar o que você teve de rendimentos, de, de, de oferição de mais-valias, né? E vou tentar sintetizar tudo, explicar para vocês mais ou menos como funciona e sempre colocar aqui embaixo nos comentários, né? Aqui, ó, lá embaixo, os links de acesso às páginas, né? Os sites relevantes aos assuntos que eu vou abordar aqui. Então, foram criadas umas novas regras para o IRS automático. O que é o IRS automático? As pessoas ficam assim, o que é IRS automático? O que quer dizer isso? Muitas pessoas estão aqui em Portugal e nem sabem que existe essa função. Se não me falha a memória, no Brasil, que eu declarei muito imposto de renda tanto para mim, meu pai, como para alguns conhecidos, já existia um pré-preenchimento da declaração de imposto de renda no site da Receita Federal do Brasil. E aqui nós temos algo bem semelhante, que é o IRS automático. Várias informações já vêm preenchidas e você só faz aquela conferência, né? E se precisar acrescentar alguma coisa, você vai acrescentar, ou se você não quiser optar pelo IRS automático, você quiser optar pelo preenchimento da sua declaração também, isso é critério de cada um. Né? Mas eu vou falar sobre o IRS automático, que foram publicadas novas regras através de um decreto do governo português, que procede à fixação do universo dos contribuintes abrangidos pela declaração automática de rendimentos. Esse decreto regulamentar é o decreto regulamentar número 3 de 2024. Ele foi publicado em fevereiro de 2024. Mas como nós estamos chegando agora no IRE, na época de declarações, vale nós falarmos a respeito disso, porque houve algumas alterações, e eu estou lendo aqui uma reportagem, uma notícia, que foi datada de 30 de janeiro desse ano, então é bem recente. Então vamos assim fazer um resumo sobre os novos critérios para o IRS automático. O governo definiu para este ano o seguinte universo de contribuintes que estão abrangidos pelo IRS automático. Apenas tenho auferido os seguintes rendimentos: rendimento do trabalho dependente ou de pensões. Para vocês entenderem, o que é trabalho dependente? Você trabalha para uma empresa através de um contrato de trabalho, ok? Ok? Entendeu? Ou de pensões, com exclusão de pensões, de rendimentos de pensões de alimentos, rendimentos de prestação de serviços, quando os respectivos titulares verifiquem cumulativamente as seguintes condições: estejam abrangidos pelo regime simplificado de tributação pelo previsto no artigo 31 do Código do IRS. Não vou entrar em detalhes com relação ao que diz esse artigo, o que diz o código, certo? Mas caso vocês queiram se aprofundar mais, é só ler o código, vocês vão ter maiores informações. Ok? Tem que estar escrito, né, na base de dados da autoridade tributária, lógico, tem que ter o NIF, né, que é o número de inscrição fiscal aqui em Portugal, seria o CPF brasileiro, e emito exclusivamente no portal das finanças faturas e recibos do sistema eletrônico SI. Tá? Isso aqui só para vocês terem uma ideia de como funciona essa questão.
Obtenham rendimentos apenas em território português, cuja entidade devedora ou pagadora esteja obrigada à comunicação de rendimentos e retenções nos termos do artigo 119 do Código ES. Também não vou entrar em detalhes, não vem ao caso. Não aufiram gratificações previstas na linha G do artigo 3º, do número 3 do artigo 2º do Código do IRS, sejam considerados residentes durante a totalidade do ano a que o imposto respeita. Tá? Por exemplo, residiu aqui em Portugal durante o ano de 2024 inteiro, desde janeiro a dezembro. Não teve saída de Portugal. Aí você está abrangido pelo IRS automático. Só para lembrar, eu estou falando quem está abrangido, ok? Não detém o estatuto de residente não habitual, se não me falha a memória, até acabou isso, mas quem ainda tem, se tiver o status de residente não habitual, não está é, 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 abrangido pelo IRS automático, e não usufruam benefícios fiscais, exceto relativos à redução de coleta IRS por valores aplicados. É muito grande aqui o texto, vou deixar o link, depois vocês podem ler à vontade, senão o vídeo fica muito longo, gente. Tá? Não é questão de que o André está querendo cortar muito, não, porque senão eu vou ficar falando, e o vídeo fica cansativo, né? E não é o intuito. Não tenho pago pensões de alimentos, então se você paga a pensão de alimentos, está excluído. Não tem deduções relativas a ascendente, tá? Ascendente, ok? Pai, mãe, avô, bisavô, ok? Não é descendente, tá? Não tenho acréscimos ao rendimento por incumprimento de condições relativas a benefícios fiscais, tá? E não se esqueça que até o dia 26 de fevereiro validar esses fatores. Vou falar sobre isso agora, sobre esse calendário as datas importantes para o IRS aqui em Portugal, que temos várias datas específicas até culminar com a apresentação da sua declaração de renda. Tá? Então, relembrando, eu estou falando sobre o IRS automático. É muito interessante o IRS automático, eu já fiz, né, o IRS automático, porque facilita muito. Você já tem tudo preenchido ali. E, pelo menos as vezes que eu fiz, não tinha nada fora do normal, estava tudo correto. As coisas aqui em Portugal, pelo menos na minha opinião, são muito organizadas em determinados assuntos. Existe muita burocracia, existe uma certa desorganização em outros assuntos, mas alguns são muito organizados e são muito certos. Tá? Não existe aquele famoso jeitinho, vou dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Tem pessoas que conseguem aí fazer, mas isso aí cada um faz o que quer, não é verdade? Eu estou dando a minha opinião da minha vivência. Não vou falar pela vivência do colega aqui ao lado, porque eu não sei o que aconteceu com ele. Falo de mim. Tá? Então, vamos aqui às datas importantes, ok? Deixa eu abrir aqui. Até o dia 31 de janeiro, já passou, né, inclusive, tinha que ser comunicado no Portal das Finanças, que é como se fosse a Receita Federal do Brasil, os valores que recebeu de inquilinos. Gente, agora eu estou falando de datas do IRS, ok? Do IRS automático, eu já falei aqueles que estão abrangidos, mas independente disso, essas datas você precisa ficar ligado, ficar antenado e atento para não perder os prazos, porque algumas são muito importantes. Se você perder o prazo, não tem como voltar atrás. Até o dia 31, comunicar se recebeu de inquilinos relativos ao pagamento de arrendamento, subarrendamento, cedência de uso de prédio ou parte dele e aluguel de maquinismo e imobiliários instalados no imóvel locado. Isso aqui tem a ver com as pessoas que que arrendam, fazem algum tipo de arrendamento, ou de imóvel, ou de máquinas, ou mobiliários. Então, até o dia 31 de janeiro, tinha que ter feito a declaração desses valores, ok? Até o dia 17 de fevereiro, é a data limite que você tem para comunicar se houve alguma alteração no seu agregado familiar, ok? O agregado familiar é a família, certo? Aqueles que são seus dependentes ou seus ascendentes que vivem com você no mesmo domicílio fiscal e que não declarem o IRS de forma separada. Por exemplo, um casal que tenha um filho menor vivendo no mesmo domicílio, mas, por exemplo, tem um filho maior que vive no mesmo domicílio fiscal, mas ele trabalha, ele tem a renda dele, tem os rendimentos dele e faz a declaração de renda dele.
faz o IRS dele separadamente. Ele não ele pertence ao seu agregado familiar, mas não para efeitos de IRS, para efeitos de dependente. Então, esse filho maior, ele não entra nessa declaração de agregado familiar, ok? Fiquem atentos a isso para não haver desencontro de informações, tá certo, gente? Até o 17 também, são despesas, tem que se comunicar despesas com rendas no interior do país, tá? Rendas, você alugou alguma coisa, você, pessoa, alugou, o que você pagou de renda, arrendamento de longa duração e arrendamento de estudante deslocado. Eu não vou entrar em detalhes de cada assunto, que eu vou pôr os links aqui para vocês lerem com mais calma, pesquisarem, olharem com mais atenção antes de fazer qualquer coisa. Esse vídeo é só uma síntese dos assuntos importantes que eu tenho para trazer para vocês. Até o dia 25 de fevereiro, isso é muito importante. Despesas no e-fatura. Aqui em Portugal, mesmo você abrangido pelo IRS automático ou não, daí a importância de eu estar falando das datas, e essa eu vou me concentrar mais, porque o assunto de hoje é o IRS automático, você tem que validar, consultar, registrar e confirmar no site do e-fatura todas as faturas de compras que você fez aqui em Portugal, para serem deduzidas no caso de você ter IRS a pagar ou a ser restituído, a ser devolvido a você. Tá? Para você que ainda não entendeu o que é fatura, ou para você que está no Brasil vendo os vídeos, pesquisando, querendo se inteirar das informações, como funciona Portugal, a fatura que seria a nota fiscal do Brasil, tá? Aquela notinha fiscal. Só que aqui nós temos um detalhe. Quando nós fazemos alguma compra, é muito importante nós declararmos no momento de pagamento, ou no momento que você faz a compra via internet, ou no momento que você faz o pagamento lá no self-checkout no supermercado, ou no McDonald's, ou no Burger King, você informar o seu NIF para ele constar na sua fatura e você poder depois validar no e-fatura aquela fatura e ter um percentual do valor gasto dedutível do seu imposto de renda. Isso é muito importante, ok, gente? Só tem que ter um determinado cuidado, né, para você não declarar uma quantidade de compras muito superior ao que você recebe. Isso é muito lógico, né? Porque algumas pessoas mandam dinheiro do Brasil aqui para Portugal ou mandam de Portugal para o Brasil, né, fazem essas jogadas. Então você tem que ter um bom senso, né? Tem que trabalhar muito com bom senso. O site Fatura, eu vou entrar aqui no site Fatura, vou colocar aqui também o link. Você entra no portal das finanças, que é a Receita Federal, daqui de Portugal, e vai ter a opção lá do e-fatura. Depois que você entrar no e-fatura, tem aqui um link que é faturação. Você vai clicar em entrar, certo? E desce um pouquinho e você clica novamente no item adquirente. Você é um adquirente. A validação dos seus dados no e-fatura é a mesma, são os mesmos dados que você entra no portal das finanças. Esse é o NIF e a sua senha. Ou, para quem tem a chave móvel digital, eu tenho a chave móvel digital, você pode fazer a autenticação pelo gov.pt. Ok? Você tem essas duas formas de fazer a validação. Eu vou validar aqui pelo meu NIF, porque senão vou ter que pegar o telemóvel para olhar. Tá? E aqui eu tenho aqui as informações das minhas faturas dos anos anteriores, desde que eu cheguei a Portugal, e as de 2024. Deixa eu ver aqui, vou verificar, tem um botão aqui que é verificar faturas, eu vou ver se tem alguma fatura que ainda não está registrada, aqui a gente fala registrada, tá? Sem o R. Então não pensem assim, André está falando português errado. Não, eu tento falar português de Portugal, porque é muito importante a gente se adequar à cultura do país que nós estamos. Eu acho isso muito válido, muito importante. Cada um faz de sua forma, tá? Eu não estou fazendo isso para, de forma a denegrir o português, a fazer chacota, a brincar, não. Não é isso não, tá, gente? Eu faço isso por questões de educação minha. Eu acho que, por exemplo, se eu for para um país que fala inglês, eu vou tentar falar o quê? Inglês. Se eu for para um país que fala alemão, o que eu vou tentar falar? Alemão. Se eu vim para Portugal que fala o português da Europa,
eu tenho que tentar falar o português da Europa, certo? Pelo menos eu penso assim, cada um pensa da sua forma. Eu tenho aqui algumas faturas que não estão, que estão aqui como pendentes. Você tem aqui as opções, tem as colunas, tem aqui o setor, quem emitiu, o número da fatura, o tipo, a data de emissão, o total, o valor do IVA, que é o imposto de valor acrescentado, agregado, não lembro se é acrescentado, a base tributária e a situação. Eu tenho uma que já está registrada e tem algumas que estão pendentes. Então aqui eu vou registrar essas faturas, certo? Para que elas fiquem aqui no meu registro e eu possa obter o benefício quando eu for declarar o IRS dessas faturas. Lembrando que nem tudo você consegue, né, obter o valor total de devolução do imposto. Por quê? A grande maioria das faturas elas são registradas como outras despesas. E existe um limite de até 250 euros de devolução dessas faturas. Então, quando você atinge aquele limite, não é que você gastou 250 euros, não, tá? Eu não vou entrar no cálculo do percentual. Você gastou um valor de, vamos supor, aí, de 5 mil euros e você já chegou ao limite de 250 euros de dedução. Não importa quanto você gastar mais 5, mais 10, mais 3, aquele valor de 250 ele não sobe mais, ele fica ali. Daí a importância de fatura para tudo que você compra fora do que é cadastrado como outros. O que é cadastrado fora dos outros? São despesas com restauração, que é alimentação em restaurantes, despesas com farmácia, despesas com automóveis, com motocicletas, e com jornais, revistas. Então é importante você sempre pedir a fatura para todos os tipos de compra que você faz e quando fizer o registro, fazer a separação. Geralmente o registro é automático, tá? Pelo menos no meu caso, muita coisa é registrada automático, algumas são registradas depois, eu tenho que vir aqui e fazer o registro separadamente. Deixa eu voltar aqui nas datas, eu falei do e-fatura, que é muito importante, e de 16 a 31 de março são as datas para você fazer despesas para dedução, são os valores de despesas e das respectivas deduções ficam visíveis na página da área pessoal do IRS, no portal das finanças, tá? Reclamação de faturas, caso verifique alguma omissão ou inexatidão de despesas, você tem até essas datas para fazer a comunicação, e até o dia 31 de março, a consignação do IRS e IVA, isso é para quem faz a retenção de IVA, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes não, porque não é o intuito aqui. Até o dia 31 também de março, você tem que registrar ou atualizar o seu IBAN para efeito de reembolso no portal das finanças, isso é muito importante. De 1º de abril a 30 de junho, tem um prazo bem alargado, é a entrega do IRS, ok? Uma dica que eu dou para vocês, nem todos são obrigados a declarar o IRS, alguns estão fora, não tem aquela obrigação de fazer a declaração do IRS. Porém, se o seu intuito aqui em Portugal, você veio para realmente fixar residência, para viver, para financiar um imóvel, financiar um veículo, alguma coisa que você pretenda comprar aqui em Portugal, é de suma, mas muita importância, tá? Você declarar o IRS, mesmo não sendo obrigado. Porque quando você for fazer o seu financiamento, isso vai ser necessário. É importante você ter a sua declaração de IRS já prontinha. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje sobre o IRS automático. Eu trouxe mais algumas informações sobre o IRS. Lembrando que tem algum assunto que vocês acham pertinente, acham interessante, só comentar aqui que eu trago para vocês. Faço essa pesquisa, entro aqui na internet, falo, escuto, converso, dou minha opinião, sempre trazendo o máximo de informações que eu puder aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar bastante com um amigo, com um gato, cachorro, papagaio, com todo mundo, tá bom, gente? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!